Do Senhor, amém, igreja? E peço que os irmãos possam permanecer em pé, porque abriremos agora o livro santo, o livro sagrado, e a palavra do Senhor será proclamada nesta noite. E aqui eu rogo ao Senhor, o Espírito Santo, que possa se apoderar dos nossos lábios, para que nós possamos falar não de nós, mas falar da palavra santa, sobre o verbo, o autor da palavra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto, os irmãos podem abrir no Evangelho segundo o relato de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, o terceiro evangelista do Novo Testamento. E abriremos, irmãos, do capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17, e os irmãos nos acompanharão a partir do versículo 11. Então, Lucas 17, versículo 11 em diante. Glória a Deus. E aqueles que não portam a palavra desse momento podem ouvir. O apóstolo Paulo disse, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra de Cristo desperta fé, arrependimento e salvação em nossos corações. Talvez nesta noite a proclamação da palavra, ela movida pelo Espírito Santo, poderá e deverá mover os corações dessa noite. Pessoas que não vieram para este culto de gratidão, talvez não vieram pensando em ter um encontro com Jesus. E nesta noite está aqui o Espírito Santo a tocar em nossos corações, e de um modo especial aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação com Jesus. A palavra diz, irmãos, se hoje ouvirdes a minha voz, o Senhor Deus falando, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não podemos endurecer os nossos corações, devemos ter corações quebrantados, para que nós possamos entender e aceitar a palavra, porque nessa noite é uma noite de salvação, é uma noite que aqueles que estão afastados do caminho do Senhor poderão ter a oportunidade, e aqueles que ainda não ouviram a proclamação da palavra poderão aproveitar esta oportunidade para aceitarem a Jesus. Talvez não tenhamos uma segunda chance para aceitarmos a Jesus. E o texto sagrado diz que Jesus, a volta dele, ele vem em breve. Jesus pode voltar, irmãos, até durante esta madrugada, porque o noivo, que é Jesus, pode ser anunciado até durante esta noite. E nós, depois que o noivo se manifestar, não haverá mais oportunidade para a salvação. Por isso a palavra diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E aqui, irmãos, o texto, os irmãos podem acompanhar com atenção, com temor e tremor diante do Senhor. E a palavra vai dizer o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão estes estrangeiros? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podem aplaudir, irmãos, a proclamação da palavra.
podeis assentar com reverência, com temor e tremor, irmãos, para que nós possamos aprender e nos alimentar nesta noite. E eu aqui suplico mais uma vez ao Senhor Espírito Santo que possa nos conceder uma palavra substancial, uma palavra que possa nos alimentar poderosamente nesta noite. E mais do que isso, que esta palavra possa gerar salvação nesta noite, para aqueles que ainda não tiveram, pastor Ribeiro, um encontro de salvação com Jesus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido por todos aqueles que estudam e leem o livro santo. É um texto extremamente conhecido, e o interessante é que o narrador desse texto, o evangelista Lucas, ele era médico, a semelhança deste que vos fala, o médico Elton Mesquita. Lucas, o evangelista, também era médico, e esse médico abandonou a sua profissão de médico, de curar as doenças das pessoas, para seguir os passos de Jesus. E ele seguiu os passos de Jesus, e posteriormente, pastor Ribeiro, ele também acompanhou o apóstolo Paulo, relatando também os fatos e aqueles atos ocorridos durante a vida missionária de Paulo. Então Lucas acompanhou ao Senhor Jesus e também acompanhou ao apóstolo Paulo. E esse texto, irmãos, vai nos mostrar de forma clara o maior sentimento, irmão de ouro, irmã Eva, o maior sentimento que um ser humano pode ter diante do Senhor, que é exatamente a gratidão. O Senhor Deus é um Deus, irmãos, que estão olhando o celular, que estão se distraindo. Irmãos, o maior sentimento de um ser humano é exatamente a gratidão. Nós adoramos a um Deus que ele ama ser adorado, ele ama ser glorificado. E a ênfase desse texto é exatamente mostrar a gratidão de uma pessoa, de um homem. Nesta noite, irmãos, estamos aqui para agradecer. É um culto em ação de graças. Nesta noite, a nossa querida irmã Eva está demonstrando para nós, seus irmãos em Cristo, para os seus familiares, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos. A irmã Eva, que é aqui hoje, juntamente com o esposo, o irmão de ouro, ela quer manifestar publicamente a sua gratidão a esse Deus que continua curando, que continua salvando. E eu a cada dia dou graças a esse Deus por ver que ele continua salvando. Hoje, por exemplo, irmãos, em pleno momento de trabalho, porque até as 14 horas ainda trabalhei, antes de me deslocar até o povoado Cofre, no 2º distrito, cerca de 110 quilômetros. Depois que trabalhei até as 14, percorri 110 quilômetros com esta equipe para participar de uma reunião no povoado Cofre, e encerrando lá, já ligando para a irmã Eva, dizendo: irmã Eva, são 20:07, mas nós já estamos chegando próximo de Caxias, iremos passar diretamente para o povoado Caxirimbu, aonde nós iremos levar, irmã. Estaremos ainda com a senhora para participar deste ato de gratidão. Então, irmãos, nós devemos ser gratos a este Deus que nos concede bênçãos. E o detalhe, irmãos, Deus abençoa não só os crentes, Deus abençoa a todos, até aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor. O Senhor abençoa. Todos nós aqui temos o ar que respiramos. Imaginemos, irmãos, se Deus tirasse por 2 minutos o oxigênio das nossas narinas, nenhum de nós aqui sobreviveria. Mais do que 1 minuto e meio, cairíamos aqui mortos. Então nós devemos o ar que respiramos a esse Deus. Esse mesmo Deus é o que manda a chuva para ver a plantação, a produção de alimentos. É o mesmo Deus que livra tanto crente como não crente. É um Deus que a palavra diz, irmãos,
que não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele tome conhecimento. Irmãos, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, adorarmos a um Deus que nem sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja registrado por ele. Então é um Deus que se preocupa conosco em todos os nossos aspectos. Irmãos, é um Deus que quer salvar. É um Deus que quer salvar nesta noite. E no final, irmãos, faremos um apelo aqui. Nós faremos um apelo para que, se alguém quiser ter um encontro com esse Deus, ser grato a esse Deus, porque esse Deus, irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, principalmente aos não crentes, essa palavra: Deus amou a nós de tal maneira que deu seu Filho único. Deus não tem 2 filhos, Deus não tem 3 filhos, ele só tem um filho, e ele deu por nós, pecadores, mentirosos, prostitutos. Ele entregou o próprio filho, ele entregou o próprio filho para morrer por nós. Quanta ingratidão, irmão, de nós, quanta ingratidão da nossa parte, ter um Deus que deu o próprio filho, porque precisaria que fosse um homem sem pecado. Irmão, nós estamos aqui falando de um Deus que ele é 100% homem, mas é 100% Deus. Jesus é o único ser existente com esta característica. É 100% homem e é 100% Deus. Porque, irmão Elton, que Jesus precisava ser 100% homem e, além disso, 100% Deus? Porque era preciso, porque a palavra diz que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, teria que sair também por um homem. E por essa necessidade da Escritura, para que se cumprisse a Escritura Sagrada, Jesus desceu do trono como Deus, e ele se encarnou no ventre de uma mulher e se tornou um ser humano como nós. Jesus chorou como nós, Jesus se entristeceu como nós, Jesus sentiu sede como nós, Jesus sentiu fome quando jejuou 40 dias e 40 noites. Então ele se encarnou, se transformou num homem como nós, para salvar a raça humana. Porque sem esse ato do nosso Deus, sem esse ato de Jesus, nós não estaríamos aqui proclamando esta salvação. E a salvação das nossas almas só é possível porque Deus proporcionou a descida do seu Filho. Mas pasme, irmãos, ainda tem pessoas que não tiveram esse encontro. Há pessoas que não tiveram esse encontro de salvação. Cuidado, irmãos, aos que não aceitaram. A palavra vai dizer em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, que como poderemos nós, o autor da Epístola aos Hebreus vai indagar para nós, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, a salvação é grande, não se pode brincar com a salvação, não é possível desrespeitar a salvação. Irmãos, a salvação é a diferença entre o céu e o inferno. É a diferença entre o céu e o inferno. Existe um louvor, irmã Eva, existe um louvor que diz o seguinte: meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? É um louvor da harpa. Qual será a nossa escolha? Vida com Jesus ou morte e condenação ao inferno para aqueles que não se renderam ao senhorio de Jesus? Uma coisa é certa, irmãos, todos nós compareceremos diante de Deus, todos nós compareceremos diante do seu Filho Jesus, estaremos diante de um trono de juízo, o juízo final. Todos comparecerão diante do trono chamado trono branco. E a palavra diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho dos corruptos, dos mentirosos, dos adúlteros, todos se dobrarão diante do senhorio de Jesus. E naquele dia não haverá mais chance de salvação. Vão se dobrar
mas para serem condenados. Cuidado, irmãos, de que vale ao homem ajuntar tesouro na terra, ter o carro do ano, uma moto bonita, cara, roupas luxuosas. O que adianta o homem ter tudo isso e perder a salvação? Irmãos, nós estamos aqui falando sobre salvação, sobre vida e morte, inferno, o céu. É coisa séria, irmão. Não se pode brincar, não se pode dar risadas, não se pode ser negligentes da presença do Senhor. Então, meus amados, esses homens aqui, 10 homens, o texto vai dizer, 10 homens sabiam que Jesus ia passar, sabiam que o rei Jesus passaria. Irmão, Jesus está passando nessa noite, nessa comunidade. Jesus está passando nessa noite a semelhança daquela passagem naquela aldeia. E nós não podemos, irmãos, perder essa oportunidade de ter um encontro com Jesus. Aqueles 10 homens, sabendo que Jesus iria passar naquele vilarejo, eles se prepararam. Eu preciso falar com Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso ser curado por Jesus. Irmãos, principalmente aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, não perca a oportunidade quando Jesus está passando. Jesus nessa noite está passando nessa região de Caxias, no povoado Caxiribu. Jesus está passando, e aqueles 10 homens não perderam a oportunidade. Eles foram ter um encontro com Jesus. Eles não poderiam se aproximar muito de Jesus, porque eles eram leprosos. E os leprosos, naquela época, eles eram retirados do convívio da família. Eles iam morar afastados da cidade, porque era uma doença que não havia cura para a hanseníase, para a lepra, e eles não tinham esse convívio. Eles eram segregados, eram afastados do convívio da família e da sociedade, viviam distante, à margem da sociedade, mas eles ouviram falar que Jesus iria passar. Vocês ouviram nessa noite que Jesus está passando aqui? Porque, irmão, por que o senhor afirma que Jesus está passando nesta noite? A palavra diz que onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então aqui tem bem mais do que 2, tem mais do que 10, tem mais do que 30. Temos que ter a certeza na Escritura que Jesus está aqui nessa noite. Jesus está passando nessa noite. Jesus está aqui para o encontro de salvação. Aproveitem que Jesus está passando. Se dobre a Jesus. Faça como aqueles 10 homens leprosos que não perderam a oportunidade de aceitar Jesus. E Jesus, aqueles homens suplicam: Jesus, mestre, queremos a cura, Jesus, queremos ser curados dessa doença que nos afasta da família, nos afasta da sociedade e não nos dá nenhuma perspectiva de cura. E Jesus disse: vocês vão se apresentar ao sacerdote, vão ao sacerdote. E a Bíblia diz: indo foram curados. E aqui o que eu aprendo, pastor Ribeiro, pastora, irmã Eva, irmão de ouro, ali Jesus disse, aqui para aqueles homens, e o texto segue dizendo: indo foram curados. Eles creram na cura de Jesus. Eles acreditaram na salvação de Jesus. Eles creem, irmã. Precisamos crer nessa salvação. É a nossa vida eterna. Aonde passaremos a vida eterna? No céu ou no inferno. Não tem o terceiro caminho, não tem a terceira via, não tem o jeitinho brasileiro, pastor Ribeiro. Não há jeitinho brasileiro no céu e com Deus. Ou é céu ou é inferno. Não tem. Ontem eu ouvi uma pessoa dizer, eu perguntei: a senhora é crente? Ela disse: doutor, eu estou em cima do muro. Eu disse: então a senhora é do diabo. Porque todo que estiver em cima do muro é do diabo. Jesus não aceita ninguém em cima do muro. Eu não sou nem crente e nem contra. Será do diabo, porque Deus quer o seu coração. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele parte os desígnios da vida. Então, meus irmãos,
vamos atentar para este exemplo desses 10 leprosos. E esses homens foram se apresentar ao sumo sacerdote. Naquela época, irmãos, o sumo sacerdote era como o STF do Brasil. Eles tinham, quem pratica a lei do Brasil, lá o Sinédrio, aqueles 70 homens e mais o sumo sacerdote, era a lei da época. E Jesus disse: cumpram a lei, vá até o sacerdote, se apresente para que ele dê um atestado que vocês foram curados. Eita glória! E aqueles homens, a palavra vai dizer, indo, foram curados. Indo, foram curados. E aqueles 10 homens que creram no poder de Jesus foram libertos, foram curados da lepra. Mas tem um detalhe, o texto continua e vai dizer que um daqueles 10 homens, pastor Ribeiro, voltou para agradecer a Jesus. A irmã Eva voltou para agradecer a Jesus. Eita glória! O irmão de ouro voltou para agradecer a Jesus. E Jesus se agrada e exige de nós a nossa gratidão. Ele quer a nossa gratidão. Ele quer que nós sejamos gratos a Deus o Pai. E Jesus vai abordar aquele homem e dizer: apenas um voltou. Só um voltou. Mas não eram 10 os curados. Quantas pessoas no Caxirimbu hoje receberam a bênção de Deus? Quantos crentes receberam a bênção de Deus hoje? Quantas pessoas receberam essa semana bênçãos, livramentos? Quantas pessoas? No entanto, são poucos os que voltam para dar graças a Deus. São poucos os que voltam, irmão Fernando, para dar glórias a Deus. Jesus disse: cadê os outros 9? Cadê os outros 9 que não voltaram para dar glória a Deus? Irmãos, o que eu aprendo aqui nesse texto, neste momento? Que Jesus exige a nossa gratidão a Deus. Ele exige que nós possamos dar glória a esse Deus. Irmãos, tem pessoas, Fernando, que de noite se deitam para dormir, que são quase que comparados aos animais. Não se ajoelham na beira da cama, não se dobram os joelhos para render graças a Deus. Pasmem, irmãos, há crentes que vão dormir sem entrar em oração. Irmão, crentes, irmãos, crentes são capazes de deitar numa cama sem dar glórias a Deus, sem render graças a Deus. Sim, irmãos, muitos crentes, irmãos, não podemos comer o alimento sem dar graças a Deus. Nós não somos animais brutos, somos seres criados por Deus. Que nós possamos dar graças a Deus. Senhor, graças a Deus pela noite, Senhor, que o Senhor nos deu de livramento, de paz, de sono, de descanso. Ajoelhem-se diante do Senhor, porque senão um dia vocês vão se ajoelhar para juízo eterno. Aqueles que não se dobrarem hoje, se dobrarão naquele grandioso dia. Irão se ajoelhar, irão se tremer. Eu até disse outro dia, irão fazer xixi na roupa, vão fazer cocô na roupa, de tanto temor diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, para julgamento, para condenação eterna. Aqueles que hoje escarnecem do Evangelho, brincam do Evangelho. Nós estamos pregando e estamos conversando, nós estamos pregando e estamos brincando, estamos pregando e estamos no celular, estamos brincando, conversando com quem está do lado, desrespeitando a palavra de Deus, porque falta reverência, falta respeito. E o Espírito Santo dessa noite cobra reverência, cobra respeito do ímpio e do crente. Respeito, reverência. Quando eu vou pegar nesse livro, você pensa que eu chego e pego na Bíblia de qualquer jeito? Eu fecho meus olhos. Senhor, me permita, perdoe os meus pecados, tire das minhas mãos o pecado, para que eu possa pegar do livro santo. Tem crente, irmãos, que pega na Bíblia igual está pegando numa revista do mundo, sem reverência. Tem crente que joga a chave do carro em cima da Bíblia. Eu vou botar a chave aqui para não me esquecer. A Bíblia se tornando um lugar para lembrar
lembrar da chave do carro, para lembrar da chave da moto. Tem gente que deixa a Bíblia dentro do carro. Quantos crentes não pegam a Bíblia? Eu vou deixar no carro, porque amanhã eu vou para a escola bíblica, fica mais fácil. Irmãos, respeitem essa palavra. Aqui está a salvação, aqui está a bússola que nos levará para o céu, mas também ela pode nos levar à condenação. Por isso que a palavra diz, irmãos, que a palavra jamais voltará vazia, jamais. Ou ela volta salvando, ou ela volta condenando. Vocês ouviram, irmãos? A palavra nunca voltará vazia. Ou volta salvando, ou volta condenando. Porque a mesma palavra que salva é a mesma que condena os impenitentes, aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Então, irmão, Jesus disse: cadê os outros? Cadê os outros que não voltaram para dar glórias a Deus? Irmãos, será que nós estamos dando glória a Deus na nossa vida? Será que nós estamos sendo agradecidos a esse Deus? Será que nós temos adorado a esse Deus? Ou nós somos mais um dessa legião de religiosos? Irmãos, as igrejas estão cheias de religiosos, cheias de gente que não adora a Deus. Jovens, mocidade, centro de oração, gideões. Há muitos religiosos, são apenas religiosos, não adoram, não glorificam a Deus. Irmãos, naquele dia, Jesus já disse o que vai dizer naquele dia: não vos conheço, não vos conheço, apartai-vos de mim para o inferno, para o fogo eterno. Jesus só aceita quem tem compromisso. Irmão Elton Mesquita, eu sou mais ou menos um crente. Vai para o inferno, vai para o inferno, vai ser condenado. Jesus só aceita corações puros, corações limpos, mentes transformadas. Se a nossa mente não for transformada, nem afetada pelo Espírito Santo, jamais veremos o reino de Deus. O reino de Deus é coisa séria. Lá não entra a palavra, vai dizer Apocalipse: os que não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, as prostitutas, os homossexuais, não entrarão no reino dos céus. Não podemos entrar no reino dos céus em pecado. Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, vai dizer que nós servimos a um Deus tão puro, que não pode contemplar o mal nem a maldade. Deus não pode conviver com o pecado. Tem crentes que botam o joelho no chão pedindo resposta de bênçãos em pecado. Eu digo, irmã, pode sair até sangue do seu joelho, o Senhor não vai abençoar. Ele não vai derramar bênção em cima de pecadores. Pelo contrário, Ele vai dizer através do profeta Isaías que Ele não está com os ouvidos avariados, que os olhos dele não estão fechados, não estão doentes, mas o nosso pecado cria separação entre nós e o nosso Deus. Somos nós, irmãos, os culpados de não sermos abençoados pelo Senhor, porque estamos em pecado. Eu sou médico, faço ultrassom de mais de 100 pessoas num dia, e eu passo o aparelho, irmão Fernando, no abdômen desses homens e de mulheres, e eu olho aquele fígado todo alterado, modificado, a cor, inchado. Eu digo assim: meu amigo, o senhor bebe, meu amigo? Bebo, doutor, bebo álcool, bebo cachaça. O senhor fuma? Fumo, doutor, fumo. Eu disse: não está na hora do senhor se libertar. Ô, doutor, não me fale isso. Eu não posso viver sem a cachaça, não posso viver sem a cerveja. Doutor, aquela mesa ali me atrai. Cuidado, a palavra vai dizer que onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. E a Bíblia diz: onde está o seu tesouro? Onde está, Fernando, o seu tesouro? Está nas coisas do céu, está nas coisas da salvação. O que é que você fala? Irmãos, cuidado com a fala. Cuidado, Tiago vai dizer que ele vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que o senhor anda falando? O que é que sai da sua boca? Jovens, o que é que sai das vossas bocas? Que palavras? São palavras de edificação ou palavras de destruição? Certa vez eu disse numa pregação, eu disse assim: eu tenho vontade de me aproximar de um grupo de homens e eles não saberem que eu estou ouvindo por 5 minutos
Eu quero ouvir o que eles falam. Eu quero ouvir o que a mocidade fala. Eu quero saber o que os crentes falam quando sai do templo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de quê? É de imoralidade. É de quê? De sexo. A sua boca está cheia de quê? De time de futebol. A sua boca está cheia de cachaça, de cerveja, de pecado. O homem, a palavra diz que o homem se apressa velozmente para o pecado. Nós corremos para o pecado e nós nos julgamos incapazes de abandonar a bebida. Irmãos, nenhum bebedor entrará no céu. Eita, problema sério. Quer dizer, irmão de ouro, que nenhum bebedor vai herdar o céu. Nenhum. Vai morar onde, irmão? Os bebedores e fumantes e usuários de drogas no inferno. Vão queimar dia e noite no inferno. Aí eu tenho avisado para esses que não são libertos por Jesus. Cuidado, porque no inferno não vai ter cigarro. No inferno não vai ter cerveja. Lá não vai ter imoralidade. Não vai ter sexo. Não vai ter luz. Não vai ter uma planta verde. Jesus certa vez foi perguntado pelos discípulos: Jesus, o que é o inferno, Jesus? E ele disse: é o lugar que a ferida não sara, o verme não morre e o fogo não se apaga. Irmãos, um lugar de densas trevas, um lugar que se o Senhor um dia não chegue lá, porque será de arrependimento. Claro que no inferno não terá mais possibilidade de arrependimento. A parábola do rico e de Lázaro vai nos mostrar que não há arrependimento após a vida. Irmãos, quer dizer que a minha família me ensinou que acender vela para o morto pode tirá-lo do inferno. Mentira. Não está na palavra. E a missa de 30 dias vai tirar o meu parente do inferno. Mentira, isso não está na Bíblia. Nem missa de 7º dia, nem de 30 dias, nem de 1000 dias, nem de 1 milhão de dias. Nada tira o pecador condenado do inferno. Uma vez condenado, condenado para sempre. Irmãos, isso é sério. É tão sério que eu trabalhei hoje. Eu cheguei no escuro na minha clínica. Fui para o interior 2 horas da tarde para palestrar com aquele povo. Estou aqui com sono. Eu estava ali com vergonha. Eu digo, os irmãos estão percebendo que eu estou dando umas pescadas aqui de sono. Mas o apóstolo Paulo disse: Timóteo, prega a palavra. Prega, insta, redargue. Em tempo e fora de tempo. Não tem cansaço, Fernando, para mim. Não há cansaço para falar do amor de Deus. Eu estou sempre pronto. Não vim escalado para pregar desta noite, mas eu vim pronto como soldado desse reino. Precisamos nos comportar. Eu fico triste quando vejo um pastor chamar a irmã. Vem adorar a Deus. Ô irmão, hoje eu não estou pronta. O jovem, vem aqui, pelo menos lê. Use aqui essa oportunidade. Ô pastor, eu não li a Bíblia, eu não preparei nada, irmãos. Cuidado. Deus não ama covardes. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Cuidado. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Nunca diga, não estou preparada. Nunca diga, eu não me preparei para louvar. Se vire, irmã, se prepare. Deus dá 7 dias da semana para ensaiar o louvor. Deus dá 7 dias da semana para preparar uma palavra. E você vem dizer de público que eu não estou preparado. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Então Jesus, ele vai completar agora a obra da salvação. Irmãos, mais importante do que curar uma lepra, mais importante do que curar um câncer do útero. Eu faço ultrassom todo dia. É bioma, é cisto, é câncer de colo de útero, é câncer de testículo, é câncer de fígado. Há mais de 2 meses atrás eu perdi um amigo, uma pessoa que eu fui militar. Eu fui capitão da Polícia Militar do Maranhão por 10 anos e saí por algumas circunstâncias. Mas um amigo meu, que hoje era coronel da polícia, se eu não tivesse saído da polícia, eu era hoje coronel 3 estrelas da Polícia Militar. Eu saí capitão. E esse coronel, meu amigo, que serviu comigo, morreu de câncer de pâncreas. Então, irmãos, nós precisamos acordar.
Não podemos deixar que a bebida lhe tire da sua salvação. Não podemos deixar que o vício do cigarro domine o homem. Não podemos deixar que o vício das drogas... Hoje, irmãos, aconteceu uma obra maravilhosa lá na minha clínica. Eu estava fazendo uma ultrassom de um jovem, mais ou menos 21 anos, e eu percebi a situação terrível daquele jovem. E eu fazendo a ultrassom e perguntei: meu filho fuma cigarro? Ele disse: fumo. Maconha? Você bebe? Bebo cachaça, bebo tudo que aparece na minha frente. Eu disse: bom, meu filho está destruindo seu fígado está aqui no grau 3 da esteatose, pronto para ir para o próximo grau, que é a cirrose hepática, e sua vida não terá mais outro destino a não ser a morte. Eu disse: mas o pior de tudo, meu filho, não é a morte física, é a morte eterna, condenação ao inferno. Esse rapaz, essa palavra causou um rebuliço nele, e ele saiu ali daquela porta, e eu disse: você mora onde? Aldeias Altas. Pois olha, se apresente, lá tem a Assembleia de Deus. Você sabe onde é a Assembleia de Deus? Sei, irmão. Pois vá lá. E ele saiu comovido, ele saiu transtornado, e chegou lá fora, achou um crente, achou outro crente lá fora, porque Deus queria fazer uma obra daquela vida. E ele achou lá o irmão Miguel, que mora lá na Tapela Grande. E de repente o irmão Miguel entra na sala de novo: doutor, eu quero lhe pedir uma coisa. O jovem que saiu daqui está se acabando de chorar, e ele quer aceitar Jesus. Eu digo: agora, meu irmão, traga ele para cá. Eu estou acabando aqui mais um exame, e entre com ele. E esse jovem entrou e disse: doutor Elton, eu quero aceitar Jesus. Eu não aguento mais essa vida de bebida, de cachaça, de maconha, de drogas. Eu quero libertação, eu quero vida eterna. E esse jovem lá de Aldeias Altas, a terra que o pastor falou há pouco, aceitou Jesus. Eu orei por ele e pus a mão sobre ele, como devemos fazer. E ele disse: eu aceito, eu quero Jesus. Eu me arrependo de tudo que eu fiz de mal contra Deus. Eu me arrependo. E aquele jovem de 21 anos aceitou, já mandou um áudio para mim. Ele mandou para mim e para minha esposa. A minha esposa abriu, que estava trabalhando comigo, e eu ouvi o áudio. Mas ele mandou também um áudio para mim. E eu ainda não abri ainda, vou abrir mais tarde, para dar graças a Deus e orar por ele. Mas eu sei o que é que ele disse. Ele disse que ao chegar em casa, ele sorria tanto que a mulher dele disse assim: meu filho, tu tomou alguma coisa? Tu bebeu alguma bebida? Tu fumou alguma maconha? Usou uma cocaína? Porque eu nunca te vi alegre desse jeito. Ele disse: eu estou feliz porque eu aceitei Jesus. Aplauda, irmão, a Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, salvação, irmãos. Deus continua operando milagres. É verdade. É porque os nossos olhos são tão cauterizados que nós não vemos os milagres. Verdade. A verdade é essa. Jesus continua operando. Jesus continua salvando vidas e almas para o Meu céu. Deus, maravilhoso. Por isso a palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É verdade. E Jesus vai dizer para aquele homem leproso, que ele já havia curado da lepra, disse: vai, e a tua fé te salvou. Jesus curou 10, mas só um foi salvo, porque só um acreditou em Jesus. Verdade. Como é que está a sua condição nessa noite? Como é que está a condição do Senhor esta noite? Como é que está a condição do Senhor? Você vai acompanhar o 9 ou vai acompanhar o que foi salvo? Irmão, o louvor diz: hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? O que é que vamos aceitar nessa noite? A vida, aceitando a Jesus, ou a morte eterna, o inferno, onde não haverá nenhuma luz, onde não haverá nenhuma passagem de volta? Doutor Elton, será que o inferno não é só 1000 anos? Será que não é 10.000 anos? Será que não é 1 milhão de anos? Eterno. Todos os condenados ao inferno jamais sairão de lá. Eu não deixaria passar essa chance. Eu não deixaria passar essa oportunidade de aceitar Jesus nesse momento e entregar minha alma para Ele.
pela salvação. E a oportunidade está aberta. Quem nessa noite? Quem nessa noite quer levantar aqui a mão? Não precisa sair da sua cadeira, não. Levante seu braço. Doutor Elton, Pastor Elton, eu quero aceitar esse Jesus. Aleluia. Quem será o primeiro dessa noite? Quem é o primeiro corajoso? Quem é o primeiro inteligente? Quem eu digo, escapar do inferno é dos inteligentes. Os burros rejeitam a Deus. Os ignorantes continuam rejeitando a Deus. Por isso eu digo, não seja ignorante, não seja burro, use a inteligência que Deus deu. Então quem desejar dessa noite aceitar Jesus, depois eu vou chamar aqueles que querem se reconciliar para o pastor Ribeiro orar por eles. Mas eu quero saber primeiro, aqui nesse grupo, quem quer entregar a sua vida Glória a para Deus. Jesus. Quem, irmãos? Aqui, já fique de pé, jovem. Mais dois ali aceitando. Glória, aplaudo a Jesus, irmãos. Fiquem de pé, por favor. De pé, os três. Quem mais? Eu sei que tem mais almas nesta noite, sedentas por salvação. 4, já tem 4 para Jesus. Mas tem mais. Tem os senhores, mais um aqui para aceitar Jesus. Tem senhores aqui que a cadeira está para jogar ele para cima, para aceitar Jesus. Lembre-se, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Uma alma, 2, 3, 4, 5, 6 almas para Jesus. Mas tem mais. Tem homens aqui com o coração ainda endurecido que precisam aceitar Jesus. Tem pessoas nesse ambiente que querem aceitar Jesus. Fernando saiu lá de Portugal, saiu lá da Europa para vir conhecer Caxias do Maranhão, para que nessa noite do dia 15 de junho de 2024 tivesse um encontro. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Ele tira uma pessoa lá de Portugal para vir ouvir a pregação da palavra, para entregar sua alma para Jesus. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente querendo aceitar Jesus. Tem mais gente querendo resolver o problema da salvação. Não deixe para amanhã. Pode ser que nós não cheguemos vivos até de manhã. Eu sou médico. Tem gente que infarta durante a madrugada. Infarto. Se morrer sem Jesus, inferno. Não tem outro caminho. Ou é Jesus ou é inferno. Não resistam. Não deixe para depois. Tem gente que diz assim: doutor, hoje não. Na semana que vem talvez. Aí sofre um acidente, perde a chance da salvação. Doutor, no mês que vem eu aceito Jesus. Cai durinho de madrugada, infartando. Quantas pessoas chega a notícia para mim: doutor Elton, o senhor lembra daquele paciente que consultou com o senhor? Eu digo: lembro, o nome dele, sim. Infartou, infarto fulminante e morreu. Aí eu fico pensando: morreu com Jesus ou morreu sem Jesus? Irmão, esse é o drama. Para quem morre, morreu com Jesus ou morreu sem Jesus. Porque se morrer sem Jesus, não tem escapatória. Você vai comparecer no trono branco, que é o trono do juízo, para receber a sentença da condenação eterna. Já pensou? Meu Deus, naquele dia 15 de junho, aquele homem baixinho, todo suado, rouco de tanto falar, pregou para mim e eu resisti e não aceitei a salvação. Então, meus amados, eu vou pedir agora mais algum, ainda dá tempo. O pastor Ribeiro vai agora orar por essas novas ovelhas.